Olá, um abraço para você, ótima tarde para todo mundo. Sexta-feira, #sextou com o Canal Esportes e pela próxima meia hora nós vamos trazer detalhes. Daqui a pouco, a primeira palavra do CSA sobre o novo técnico com o presidente do clube, Rafael Tenório, apresentando na manhã de hoje o novo comandante técnico azulino para a sequência da temporada. Os detalhes e os gols do empate do Brasil. Ontem a seleção brasileira frustrou muita gente, viu? O empate em 1-1 com a Venezuela acabou decepcionando muita gente que esperava que o Brasil encontraria facilidade. A grande verdade é que o coletivo não funcionou ontem. Fernando Diniz não foi muito feliz na maneira em que colocou a seleção brasileira e que teve um resultado abaixo daquilo que se esperava por jogar em casa e diante de uma Venezuela, né, pô? Nós não podemos aqui esquecer, é uma Venezuela, pô. Se fosse uma França, uma Argentina, uma Alemanha, e todo mundo, não, beleza, grande jogo, grande adversário, mas Venezuela, pô, não é? O Brasil empatou e daqui a pouco nós vamos também trazer esses comentários com a participação do Guilherme Nobre aqui no estúdio e de outros integrantes do timaço da Gazeta. Marcelo Rocha com o CRB, o Arne Oliveira que ontem à tarde acompanhou a primeira partida da decisão do Campeonato Alagoano Sub-20 e deu empate entre CSA e CRB, deixando tudo para domingo, tá? A decisão do Campeonato Alagoano Sub-20. Vamos trazer também detalhes e informações do futebol brasileiro. Tudo isso agora, nesse que é o mais irreverente espaço de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o do Guilherme Nobre, o do Henrique Pereira, o do Marcelo Rocha, do Arne Oliveira, do portal Gazeta Web, Canal Esportes no ar. Muito bem. Sexta-feira é dia de trabalho, viu, Guilherme? Tudo bem? Sextou e sexta pós-feriado, melhor ainda, né, Cleber? Sexta pós-feriado. Você descansou ontem, não? Estava trabalhando? Trabalhando. Então não teve descanso. Acompanhando a final do Sub-20. Aliás, para muitos o trabalho é um descanso, né? É uma terapia ótima. Uma terapia maravilhosa, ainda né? vendo futebol, coisa boa. Falando em futebol, a seleção brasileira ontem decepcionou. Muita gente pensava 5, 6, a Venezuela vai ser fácil, acima de 3 gols. Não é que o Brasil ontem não apresentou aquele futebol que se esperava, né? E acabou decepcionando. Teve um excesso, sim, de confiança da seleção brasileira, até mesmo um pouco de soberba, achando que ia vencer a Venezuela e acabou sendo surpreendida, Guilherme? Teve, Canhão. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. A seleção brasileira entrou um pouco com aquele ar de já ganhou, que é comum aqui para o futebol sul-americano. A gente tem Brasil, Argentina e Uruguai um pouco acima das demais, mas é uma Venezuela que historicamente vem crescendo no futebol nacional. É uma Venezuela que nunca disputou a Copa, mas está hoje com sua melhor seleção da história, e o Brasil deu essa subestimada por jogar em casa. Claro, era o favorito, claro que tem um time muito melhor, mas subestimou. O Fernando Diniz não soube fazer uma formação tática que agradasse e ficou um jogo muito feito pelo lado esquerdo. Então, concentrou muito, né, Guilherme, pelo lado esquerdo, né? E aí tem uns lances da partida. Primeiro tempo foi pobre. Brasil, né? O Brasil foi pobre no primeiro tempo, rapaz, um 0-0. Mas aí teve esse momento em que o Brasil conseguiu fazer o primeiro gol, o escanteio cobrado pelo Neymar. Um gol muito parecido com o da vitória contra o Peru, na última rodada, que o Brasil também passou sufoco. Teve sufoco. Então, ou seja, toda aquela euforia criada para a estreia de Fernando Diniz na seleção brasileira, ela acabou sendo, né, pelo menos assim, mais uma vez sendo colocada em um clima de muita preocupação para o público brasileiro, porque o Brasil contra o Peru também já tinha encontrado dificuldade. E ontem contra a Venezuela também. Ficou aquele jogo previsível, como você bem colocou, né? Muito concentrado pelo lado esquerdo, né, Guilherme? Os jogadores passavam pelo lado esquerdo, que era o lado do Vinícius Júnior, até o Rodrigo, que era o ponta direita, ele passa para a esquerda para tentar fazer as jogadas. Só que não funcionava o coletivo, porque os passes eram lentos, às vezes para trás, e aí o Brasil não tinha essa infiltração. Uma defesa da Venezuela que era muito forte, ficou muito bem postada a marcação da Venezuela. E aí, quando tentava ir para o individual do Vinícius, ele errava. Ele driblava e era facilmente desarmado. E com isso, o Brasil ficou muito desguarnecido na defesa. Se você pega alguns lances da Venezuela ontem, tem um espaço, um vão enorme entre a zaga do Brasil e o campo de ataque. O meio ficou todo aberto e a Venezuela saía. E o Brasil começou a sofrer até sair o gol. E você acompanhou a coletiva do Diniz no pós-jogo?
Eu estava meio sem paciência. Ficou sem paciência. Muita gente ficou, né? Sem paciência. Mas o que o Diniz classificou, ele trouxe sim alguns pontos em que, para mim, acabou sendo interessante. Quando ele fala que a seleção brasileira poderia, naquele momento, ter um pouco mais de equilíbrio entre os setores, né? Então, ou seja, reconhecendo que ficou um jogo muito concentrado, principalmente no primeiro tempo, pelo lado esquerdo, jogando totalmente ali naquele corredor. E a participação do Neymar e do Vinícius Júnior, porque foi criada uma expectativa muito grande, né, de ter esses dois atletas em campo com a camisa da seleção brasileira e de que o Brasil tecnicamente pudesse apresentar um futebol envolvente. A prática acabou sendo muito diferente do que tudo aquilo que se projetava com a presença desses dois jogadores. Você enxergou deficiência, Guilherme? Vi muitas deficiências, inclusive no quesito entrosamento. Mas vamos lá, falar um pouquinho do que você enxergou nesse aspecto do Vinícius Júnior e do Neymar em campo. Essa foi a primeira vez, né, que o Vinícius jogou com o Neymar com um comando do Diniz, porque o Vinícius estava machucado, mas não funcionou como o Diniz pensou. O Neymar teve uma boa participação no primeiro tempo, eu gostei, mas faltou aquela individualidade. A gente sabe que o Diniz gosta daquele jogo coletivo, é jogo de aproximação, 4 jogadores no mesmo setor para trocar passes, só que aí precisava do individual, porque você encontrou uma defesa muito fechada. Aí você não conseguia passar. O Brasil chutou poucas vezes no gol, na direção do gol, e quando conseguiu foi por chutes de fora da área, às vezes virando o jogo, e o Brasil não teve essa criatividade. O Neymar foi numa decadência durante a partida que no segundo tempo ele desapareceu. O Vinícius nem isso. O Vinícius não apareceu quando tocou na bola e tentou fazer algum tipo de jogada mais insinuante. Perdia facilmente. Ele até fez um gol, mas estava em posição irregular no início do segundo tempo. E o Brasil se limitou a isso. Foi um Brasil pobre, um Brasil com muitas dificuldades, mas não é o fim do mundo também. Não é o fim do mundo. Agora vai para um desafio muito complicado, que é contra o Uruguai. E aí tenho certeza que as dificuldades serão bem maiores, né? O Brasil e o Diniz, eles vão ter essa dificuldade. Ontem voltou a se comentar com mais força diante da apresentação da seleção brasileira a questão do Carlo Ancelotti. Né? E aí onde entra aquela desconfiança do torcedor brasileiro. Tá ali o Diniz, se faz uma partida boa, beleza, ele é o cara certo. Quando o Brasil faz 2 jogos que já não atende a expectativa de não serve não, o Diniz está ultrapassado ou não deu certo, não encaixou. Esse imediatismo ele pode também prejudicar esse andamento da seleção brasileira até a chegada mesmo do Ancelotti no próximo ano, porque o Brasil até lá vai ter jogos de eliminatórios, né? Pelo menos mais 2 ou 3 compromissos aí. Ainda pega uma Argentina. Então assim, até lá essa situação pode comprometer o trabalho do Diniz, na sua opinião, esse imediatismo sobre as conclusões do trabalho dele, para cima ou para baixo, Guilherme? Porque a torcida é muito imediatista, sabe? E a imprensa também, viu, Gui? A imprensa também, muitos da imprensa também. Porque eu vou te falar, essa situação mesmo do que você está quando o Brasil venceu a Bolívia, venceu muito bem. E todo mundo falou o seguinte, não foi, Guilherme? O que é que todo mundo falou? Era o que faltava para a seleção brasileira. Diniz, era o que faltava para a seleção brasileira, né? Era o que faltava para... Aí o que é que acontece, Guilherme? Nessa situação, vieram outros 2 jogos e o Brasil não conseguiu fazer boas apresentações. Peru e Venezuela, que são adversários em partes que se encontram no mesmo nível ali. E o Peru ontem perdeu para o Chile. Exatamente. Peru, Venezuela, Bolívia, são 3 seleções que quando chega a Copa do Mundo é uma festa de um ano no país, não é verdade? Então todas no mesmo nível. Eu não falo técnico, mas eu digo de estrutura futebolística para o cenário. E aí o que é que acontece? Aquele comentário otimista da vitória de 4-0 já não é o mesmo hoje. Os caras começam a dizer, rapaz, o Diniz não é tudo isso para a seleção. Esse imediatismo é onde entra. Acaba sendo preocupante para a sequência de trabalho dele, Guilherme? Preocupante, porque é algo que eu particularmente não gosto desse imediatismo. A gente sabe que tudo que envolve seleção brasileira acaba tomando proporções enormes. Mas é um trabalho longo, claro, tem prazo de validade, mas a seleção brasileira é muito grande por causa de 2 jogos
ficar numa terra arrasada. O Fernando Diniz tem que ter a cabeça no lugar e acredito que ele tenha, porque ele é um cara formado em psicologia, sabe trabalhar com um grupo, e aí a seleção brasileira tem que entender isso. Foram 2 resultados muito ruins e tem um teste muito grande contra o Uruguai em Montevidéu. É jogo duro e aí a seleção brasileira tem a oportunidade de amenizar as coisas, porque desde a atuação de ontem eu vi chuva de críticas, a torcida irritada, a imprensa mais ainda já pontuando essas situações ruins, mas a seleção brasileira tem tudo para melhorar, tem tudo para ficar em calma. Vamos esperar esse ano, porque é um ano praticamente inteiro. O Brasil já está na Copa. Né? Já está na Copa, né? Com todo respeito. Não, eu acredito também. Agora, com 6 vagas. Da teoria, pois é, mas da teoria para a prática, viu, Gui? Eu acredito que está na Copa também, mas jogando essa bolinha aí, vai ser aquela coisa, né? Vai ser na emoção. Vai ser na emoção. Vai ser na emoção. Não que o Brasil, por exemplo, não fique entre os 6. É possível que o Brasil vai ficar, né? Mas é naquela coisa da emoção. E a gente observa que tem uma caminhada muito mais tranquila com a seleção argentina, né? A Argentina está bem mais tranquila na Copa do Mundo, né? Para eliminatórias, né? Tanto que agora assumiu a liderança e fez 3 bons jogos. Não fez um jogo assim... Nossa, que a Argentina poderá... consistente. O jogo é a chamada partida de resultados. Só para conquistar um resultado. E o Brasil isso não fez. E o Brasil não está fazendo, exatamente. O Brasil está em busca de uma grande apresentação e uma grande vitória. E aí onde cai do cavalo. Se você pensa, olha, assim, o Brasil venceu o jogo por 1-0. Se ontem baixasse suas linhas e não pensasse em fazer 2, 3, como a maioria esperasse, 1-0, né, Gui? Venceu com placar magro e tal, né? Mas venceu. Manteria a liderança. Manteria a liderança. Ontem tivemos a decisão do Campeonato Alagoano Sub-20. Você acompanhou, Guilherme, a decisão do campeonato? Gostou do jogo? Meiro. Como era dia das crianças, a gente ameniza. Meiro, né? E tudo igual nessa primeira partida da decisão do Campeonato Alagoano Sub-20. Nós temos imagens, né, do jogo. Vamos lá, o nosso Sidney Simões foi buscar... Sidney Simões, não é isso? O nosso Sidney Simões foi buscar... Rapaz, eu vou dizer, com essa imagem aí, eu preciso usar binóculo. A FAF precisa melhorar esse negócio aí, meu irmão. Eu tenho que usar binóculo. Olha aí, foi pênalti, né, Gui, esse lance, né? Foi. Melhorou. Agora a imagem deu uma aproximada, porque aquele plano primeiro ali, meu amigo, parecia ali os homens formigas, né? E foi um primeiro tempo bem ruim, Canhão. Aí já é o início do segundo tempo, quando o jogo melhorou e depois do gol abriu. Aí foi brincadeira. Olha aí, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Essa câmera ângulo aberta aí, eu vou dizer, é difícil, viu? Tá parecendo Serra Dourada, é bem assim, pro narrador no Serra Dourada, em Goiânia. O jogador é lá no Dique Estrada, aí o cara fica narrando daqui, da Jatiuca. Pois é, Videna, foi um jogo bem equilibrado, mas nivelado por baixo. Eu entendo que é uma final e são muitos garotos ainda que precisam alcançar essa maturidade de disputar uma decisão. Olha o gol do CRB aí, golaço. Golaço, né, do CRB. Gol muito bonito mesmo do CRB. Primeiro tempo, no geral, foi sem chances. O CRB foi melhor, chegou mais um ataque, só que quando finalizava, parava na defesa. O CSA veio do intervalo com mudanças e logo no começo teve aquele pênalti. Pênalti bem marcado, a arbitragem... Depois ficou um pouco polêmica com 2 gols anulados do CSA, quando ainda estava empate. O CRB reagiu depois que tomou o gol. O CRB, no geral, aos meus olhos, foi melhor que o CSA. Foi melhor o CRB? Mas por pouquinho, bem pouquinho. Imagino que no domingo a situação vai ficar, né? O gol foi do Douglas, né? Do Douglas Rafael, o gol que deu a vitória, aliás, que dá esse gol de empate, né? E salvando o CRB da derrota no primeiro jogo. Tudo em aberto para a partida do próximo domingo no estádio Rei Pelé. O Arne Oliveira ouviu o técnico do Sub-20 do CSA. Aliás, por falar nisso, toda a cúpula, né, diretiva, o departamento de futebol do CSA, prestigiando o jogo, também do CRB. E o Abras, né, técnico da equipe Sub-20 do CSA, conversou com o bom de bola, o Arne Oliveira. Nós vamos colocar agora aqui o que disse, né, essa avaliação do treinador azulino. E deu empate no primeiro jogo, 1-1. Daniel Abras, técnico do CSA. Falar desse jogo, hein? Sabíamos que ia ser difícil, né? É um clássico, é uma final de campeonato, todo mundo quer entregar o máximo. Tivemos 2 gols anulados, eu realmente, de onde eu estou aqui no campo não dá para ver, mas eu não vou culpar a arbitragem, a gente vai trabalhar o restante do tempo da semana que a gente tem, para a gente voltar, corrigir os erros e saber aproveitar essas falhas que o CRB vai proporcionar para a gente. Você acredita numa reviravolta nesse segundo jogo, uma atuação diferente do CSA, para que isso seja realmente conquistado, Daniel?
As nossas trocas funcionaram muito bem, né? Fizemos trocas boas, trocas pontuais, o time mudou de característica, e isso é muito bom, isso mostra o tamanho do grupo, né? A qualidade dos atletas que estão no banco, que fazem a diferença quando entra, e a gente vai com a mesma proposta, a gente não tem que mudar muita coisa, é organizar um pouquinho o que tem que organizar, e a gente vai fazer um bom jogo, e se Deus quiser, a gente vai conseguir sair com o título aí. Decisão, hein? É sempre esse clima, né? A rivalidade muito forte, né, Daniel? É um clássico, né? Ninguém quer perder o clássico. Os meninos a semana inteira muito motivados. E é tanto do nosso lado quanto do lado deles. E tem mais uma batalha domingo aí. Perdeu alguém nesse jogo pro próximo? Que balanço você faz? Tivemos o Eric ali que saiu por uma lesão, mas a gente vai identificar qual foi a lesão, se ele vai ter condição de jogo. É aguardar, a gente tem muita troca no banco. O Rodrigo entrou super bem ali na lateral. Não tenho medo nenhum de colocá-lo, como não tenho nenhum outro atleta que a gente tem no banco. O nosso grupo é muito forte, a gente vai buscar o resultado domingo. Pois é, né? A palavra do técnico do CSA, né? Nessa entrevista para o repórter o Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta. Guilherme Nobre, uma avaliação muito coerente do técnico do CSA, disse que não vai mudar o perfil, né? A maneira de jogar do CSA para a partida do próximo domingo. Aí sim, a finalíssima da competição, né? Muita gente confunde, né? Chama a final de finalíssima. Ontem foi o primeiro jogo da final. A finalíssima se caracteriza por quê? Porque é o último jogo. Dali vai sair o campeão, não tem pra onde. Então é finalíssima. Exatamente. É o que vale o troféu. Então a finalíssima não foi ontem. A finalíssima será domingo. Domingo, aí sim, nós vamos conhecer o campeão, seja no tempo normal ou através dos tiros livres da marca penal. Não é através dos pênaltis. Penalidade pode ser uma falta, foi marcada uma penalidade, foi marcado, então, tiros livres da marca penal. Beleza, Guilherme? Beleza. E estaremos lá, hein? Você, Domingo. Traga essa novidade pra gente. Rede Gazeta de Rádio a partir das 15 horas no YouTube e na 94.1. Já posso aquecer. Como é que é, rapaz? 94.1 a partir das 3h30 e no YouTube a partir das 3 horas. Narração. Júnior Tenório. Olha, o Júnior vai narrar. Atenção, meu amigo Juninho. Rapaz, Tá voz de trovão. ele, hein? Rapaz, tá slim, né? Tá slim. Muito fitness. Rapaz, tem projetos novos aí, né, Juninho? Bom, vamos lá. Quer dizer, Juninho na narração, comentário. Guilherme Nobre, nosso Gui. Reportagem. Marcelo Rocha e o Arne Oliveira. Boa, botar os meus meninos para poder começar a movimentar ali também, né? Na Sala Nacional. Juniele Rocha. Muito bem, então equipe completamente escalada no domingo para essa cobertura do Campeonato Alagoano Sub-20, finalíssima entre CRB, mandante do jogo, e CSA. Tá certo? Segunda-feira nós vamos trazer todos os detalhes aqui no Canal Esportes. Dando sequência ao CSA, saindo da categoria Sub-20 para o futebol principal. O Departamento de Futebol Azulino está trabalhando... Meu amigo, que é isso aí? Que é isso aí? Você tá parecendo... Calma, bicho. Sextou. A galera tá aqui nos cortes de câmera aqui, frenético, né, o negócio. Bom... Rapaz, o CSA anunciou o novo técnico, Rogério Corrêa. Gostou? Gostei. Vou botar a foto do Rogério Corrêa aí. Tem foto dele já, o card do CSA, o cardzinho do novo técnico do CSA. Lembra até o Zidane, né? Nosso Sidney Simões, aquele trabalho rápido, né? Menino é bom. Fala aí, Rogério Corrêa. Lembra Gostou? até o Zidane, eu gostei. Bom nome, é um cara que encaixa no perfil que o Marlon gosta, que é um treinador novo e um treinador que gosta do futebol mais ofensivo. Ele estava no Volta Redonda, quase subiu o Volta Redonda esse ano e chega aí para ajudar o CSA, um ótimo nome. Imagens aí, né, do presidente do CSA, Rafael Tenório, recebendo na manhã de hoje, né, o Rogério Corrêa. Tá marcada a entrevista coletiva para agora à tarde, né, Guilherme? Às 3 horas lá para no poder trazer detalhes. Esse é o Marlon, é? Não. Eu pensei que era o Marlon. Diga que o Marlon passou a zero. Tá aqui no Reflexo, né? Eu digo que o Marlon passou a zero, é o Marlon aqui no Reflexo aí. Muito bem, Rogério Corrêa chegando no CSA. Esse rapaz, ele foi campeão com Volta Redonda da divisão de acesso da A2 do Rio de Janeiro, indo para a elite. Ele foi finalista, aliás, ficou entre os 4 do Campeonato Carioca com Volta Redonda. Chegou à terceira fase da Copa do Brasil com Volta Redonda e bateu na trave na Série C do Campeonato Brasileiro, quase levando Volta Redonda. Não subiu por um gol. Não subiu por um gol, então bateu na trave. Então, poderia ter ido para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Então mostra uma competência e uma expectativa também no trabalho que ele vai executar no CSA. Será que vai vir muita gente do lado do Rio de Janeiro com ele também, não? É importante, porque o Volta Redonda esse ano tinha um elenco até que interessante, né? Foi uma das equipes que teve a melhor campanha. Apesar do Operário ter subido no outro grupo, o Volta Redonda ficou com a terceira melhor campanha geral na segunda fase. Mas eu gosto muito do nome do Rogério. É um cara que parece muito inteligente, muito disciplinador e é moderno. Tem apenas 42 anos. Fez a maioria da sua carreira no futebol carioca, Volta Redonda, Portuguesa, Arte Sul. Então é um cara que já conhece um pouco desse mercado do futebol brasileiro e chega ao CSA, que é um grande desafio na carreira dele. Apesar do Volta Redonda ter sua camisa, ter sua importância, o CSA tem uma pressão um pouco maior por ter uma torcida maior, por competir no estadual, onde geralmente ele chega como favorito ao título. E aí o Rogério Corrêa tem essa grande responsabilidade, faltando pelo menos 2 meses aí para começar a pré-temporada. Então ele vai ter um tempo hábil para trabalhar com o Marlon, com o Alarcón, para trazer esses reforços. E vamos ver, porque agora vai começar a anúncio de reforço, né? O CSA já estava um pouquinho atrasado, então é um cara que estava bem atrasado mesmo, Guilherme. Você trouxe a palavra certa. CSA, se você observar as equipes do interior do estado, é claro, cada um com sua ambição. A ambição do CSA é uma ambição diferente da do Penedense, por exemplo, no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas. Mas estamos falando de um CSA que agora anunciou um técnico, que deve começar a anunciar jogadores e deve já nesta definição do início dos preparativos para a próxima temporada já começar o quê? Segunda quinzena de novembro, início de dezembro? Acho que é no mês de dezembro, né? 4 de dezembro. 4 de dezembro. Então, ou seja, um mês antes do início do Campeonato Alagoano, porque a Copa Alagoas deve começar logo na primeira semana de janeiro. E tem a pré-Copa do Nordeste também. E tem a pré-Copa do Nordeste. Você só não vai estar na Copa do Brasil, né? Isso. Só não está na Copa do Brasil. O Arnel Oliveira tá danado ali hoje, viu? Trabalhou gordinho, meu amigo. De ontem para hoje, não parou. Ele ouviu. Daqui a pouco ele vai trazer o boletim do CSA, mas ele ouviu ontem no pós-jogo do Alagoano Sub-20 o Marlon Araújo. Marlon Araújo conversou com ele ontem, porque o departamento de futebol do CSA acompanhou essa primeira partida da decisão do Campeonato Alagoano Sub-20. Esse material, inclusive, foi reproduzido durante o Bola Quente e a nossa produção foi buscar para poder também abrilhantar aqui o canal Esportes. Solta aí. Voltamos à programação do Timaço. 1-1 foi o placar do primeiro jogo da decisão do Campeonato Alagoano Sub-20. Que análise, Marlon Araújo, você fez ao lado do Alarcón Pacheco aqui no estádio Rei Pelé? Boa noite. Boa noite. Jogo bom de se ver, jogo com nuances táticas, jogo bom, mas como eu sempre falo, a base para mim, o título é o detalhe. O que importa é revelar, é ver bons atletas, ver jogadores que com condição de brevemente vestir a camisa do profissional. E um dos jogadores será o goleiro do time Sub-20. Ele fez grandes defesas também no jogo, né? Mas a nossa análise não é o jogo. A nossa análise é um negócio mais criterioso com a base, com o Marquinhos Mossoró, com o Alan, com o Daniel, que é o treinador. Isso aqui dá para ter uma noção de um jogo decisivo, como é que é o mental, o cognitivo do atleta. Mas para chegar no profissional precisa olhar toda a trajetória, para que a gente possa aproveitar quanto mais jogadores da base, melhor. Viu muita qualidade? Vi bons valores, sim, e traz uma expectativa, uma esperança de um futuro, a gente está revelando mais jogadores. A semana termina no sábado, até lá o nome do técnico sai? Acho que sim, acho que até segunda-feira, porque veio o feriado aí, né, Wally? Aí distensiona um pouquinho, todo mundo fica no feriado, mas eu acho que até segunda-feira a gente deve ter novidade lá no ambiente do CSA. Já teve, na verdade, essa novidade, né? Só para poder reforçar, esse material foi feito ontem, após o jogo, em que o CSA empatou com o CRB em 1-1, mas o Rogério Corrêa, técnico do CSA, já foi confirmado na manhã de hoje, já mostramos fotos aqui no canal Esportes. O importante agora desse trabalho do Departamento de Futebol é tentar revelar, né? O Marlon disse que gostou do que viu. Alguns jogadores ali chamam a atenção. Agora, como ele propriamente disse, né? Isso é uma situação muito massa quando se fala do futebol, porque as avaliações elas não podem ser feitas em um jogo apenas. Você precisa avaliar o histórico do atleta, a quantidade de apresentações com regularidade que ele teve para poder subir esse degrau e ficar ali na equipe principal. Não é simplesmente, uma tarde feliz, o cara fez várias defesas e de repente convoca o cara para a equipe principal. Aí você pula uma etapa que pode ser importante para a carreira dele, né, Guilherme? E o CSA tem que dar essas condições. É obrigação do clube dar essa importância para a base, mas não se desesperar caso os resultados não venham. É natural, porque você está na base, está em formação, você perde e ganha. Então o CSA tem esse projeto de fazer uma boa base,
Tem alguns expoentes já interessantes, tem o Eric, que é um lateral esquerdo, já jogou no profissional, estava emprestado para o Fortaleza e voltou, fez o gol ontem no CSA, então é um trabalho a longo prazo que o CSA tem que pensar com muito carinho, porque não é que nem o profissional, não é que nem foi esse ano o profissional, que é o Banda voou, é um trabalho que tem que ser bem focado para as coisas irem caminhando bem. No CRB, a palavra de ordem é vencer a equipe do Ituano. O time joga amanhã à tarde, neste sábado às 4 da tarde, no Novelli Júnior, em busca de mais um resultado positivo para poder manter as possibilidades matemáticas de acesso. O torcedor pode ficar chateado, o torcedor do CSA pode ficar chateado também, porque os caras da imprensa ficam falando de acesso. O CRB não sobe não, mas matematicamente o CRB ainda tem possibilidades. E nós temos imagens dessa última atividade do CRB para o jogo. Guilherme Romão retorna, Falcão fora do jogo, o Auremir pode ser aí o escolhido do Daniel Paulista, no lado esquerdo o Guilherme Romão pode voltar, o Renato está fora da partida também. Diante dessas mudanças e possibilidades do CRB, o que esperar desse CRB, Guilherme Nobre, na partida deste sábado, hein, Guilherme? Olha, Canhão, o CRB tem que ser o CRB que joga aqui em Maceió. Postura, né? Você fala de acesso, só consegue se ganhar do Ituano lá. A gente sabe, é um jogo difícil, é fora de casa, uma equipe paulista que é enjoado. O Ituano, ano passado, quase subiu para a Série A, mas o CRB, se quiser alimentar essas chances de acesso, ele tem a obrigação desportiva de ir para cima do Ituano. Não é no desespero, não. Tem que montar a estratégia. Não importa o local, o CRB tem que montar a estratégia certa para conseguir combater o Ituano, porque contra o Mirassol ele não conseguiu fazer isso. Claro, entendo que o Daniel Paulista tem desfalques, não vai ter Rômulo, não vai ter Renato, não vai ter o Falcão, mas ele tem peças suficientes para montar uma boa equipe. E o Ituano é uma equipe que passa por uma fase ruim. O Ituano não ganha 6 jogos. O Ituano está brigando para não cair para a Série C. Isso. Então o CRB é favorito porque é uma equipe melhor, tem mais opções e vive uma fase melhor. Agora tem que transparecer isso em campo. E essa fase do CRB, quando se fala em pouquíssimas chances de acesso, o CRB poderia está vivendo hoje, né, um momento muito melhor. Entre esses tropeços do CRB em casa, foi exatamente contra a equipe do Ituano aqui em Maceió, naquela oportunidade, um resultado de 2-2, que acabou ali, né, provocando no CRB mais um tropeço em casa na primeira fase. O desastre da primeira fase do CRB, poderíamos dizer assim, em determinados momentos, quando tinha Humberto Louser como comandante técnico, né, Guilherme? E nessas imagens que nós estamos mostrando aqui da NN, já dá para perceber como o CRB cometeu equívocos naquela primeira partida lá atrás, na primeira fase da Série B esse ano, no resultado final de 2-2 contra esse mesmo Ituano, né, Guilherme? E o Ituano que vivia uma fase parecida. O Ituano, durante todo o campeonato, ele não ficou perto do G4. Sempre foi uma equipe de meio tabela para baixo. O Ituano faz um campeonato muito ruim e o CRB, principalmente no primeiro turno, não conseguiu aproveitar os momentos ruins dos adversários. Empatou com a ABC aqui, empatou com o Ituano. Então, é um CRB que foi muito... Com o Sampaio também. Com o Sampaio. Inclusive, a rodada é boa para o CRB pensando em acesso, porque vai ter o confronto, ironicamente, entre os 4 times que estão no G4. Então, pela matemática, no máximo, o quarto colocado, ao fim da rodada, vai ter 55 pontos. Então, o CRB ganha, pode ficar 4 pontos, até 3, a depender dos resultados. Então, é um jogo providencial, é chave para aqueles torcedores que ainda acreditam. Eu, infelizmente, não acredito mais nesse acesso, mas os caras têm que acreditar, não sou eu que tenho que acreditar, eu dou a minha opinião. O fato de você acreditar não representa muito naquilo que o CRB pode atingir, como também não acredito, tá, Guilherme? Eu faço parte também desse time que você diz aí de não acreditar que o CRB possa ir para a primeira divisão mais. Pelos tropeços, né, que o CRB teve na primeira fase. Eu não diria nem que pela segunda fase, porque a segunda fase do CRB foi a segunda fase muito melhor. E talvez em pouquíssimos momentos ao longo desses quase 20 anos que tem na comunicação, eu vi uma equipe passar tantas rodadas de invencibilidade, equipe alagoana, jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB passou várias rodadas de invencibilidade, né? E dificilmente nós vamos ver isso, porque a Série B é uma competição muito difícil. E quem tem acompanhado muito bem e de perto essa Série B é o Marcelo Rocha. Ele vai chegar agora aqui na sequência do Canal Esportes para poder trazer informações do CRB para o duelo contra a equipe do Ituano neste sábado no estádio Novelli Júnior, no interior de São Paulo. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, você, ouvinte
da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. Terminado o feriado, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do meu Brasil, e tivemos futebol ontem. Aliás, o futebol não para, não tem feriado, não tem dia santo. O CRB ontem atuou em duas frentes. Uma no estádio Repelé, o Sub-20 jogou com o CSA, empatou em 1-1, e a outra frente de trabalho, o CRB viajou para Sorocaba, onde está hoje mantendo já os treinamentos para o jogo de amanhã, 17 horas, no Novelli Júnior contra o Ituano. Na relação do Clube de Regatas Brasil, 22 jogadores. Com a ausência do Renato, que continua entregue ao departamento médico, e também do Rômulo. Esses dois jogadores não viajaram. Aí é DM, jogadores estão lesionados. E tem a questão disciplinar, e o Falcão recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Aí já disse o Daniel Paulista ontem na saída no aeroporto que trabalhou bem, jogador que vai fazer essa função por merecimento, por empenho no treinamento, e a 1 hora antes da bola rolar a gente vai saber quem faz essa função. É o Clube de Regatas Brasil em busca de pontuar fora de casa para continuar vivo na competição, ou seja, fazer fora de casa o que faz em casa. O CRB consegue vencer e convencer, o que não está acontecendo fora de casa, e essa expectativa para atuação bem e vencer o Ituano no Novelli Júnior, o jogo de amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, então Marcelo Rocha, o estrutura do Timaço da Gazeta, trazendo aqui todas as informações pra gente com esse boletim do Clube de Regatas Brasil. Você já tentou o Enem em algum momento na sua vida? Já. Já? Passei de primeira, graças a Deus. Pois é, rapaz. Mas naquela época você tinha super dicas de como passar no Enem? Pela televisão e outros mecanismos também dos veículos de comunicação da Organização Arnoldo de Mello, não? Me diga aí como eu faço. Vou dar uma dica agora, uma super dica para você que é aluno da Rede Pública de Ensino do Estado. Você vai fazer o Enem? Quer chegar bem preparado nas provas? Então não perca tempo, que nos dias 28 e 29 de outubro tenha o Revisão Enem Alagoas em Maceió e Arapiraca. Serão 2 aulões com a melhor equipe de professores de Alagoas. Inscreva-se na sua escola e participe da última revisão para o Enem. Em Maceió, o Revisão Enem Alagoas será no ginásio do SESI, em Arapiraca, no HD Hall. Revisão Enem Alagoas. Você, aluno da Rede Pública de Ensino do Estado, chegando nas provas do Enem bem preparado. Pois é, Guilherme, é uma boa oportunidade para a galera, né? Para os adolescentes, para os jovens que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Você não tinha não isso aí na sua época, não? Tinha? Tinha nada. Tinha não, né? Agora tá muito melhor, né? Tá fera agora. Dá até vontade de fazer de novo, né? Rapaz. Então, a galera vai poder acompanhar aí todo esse apoio que a Organização Arnoldo de Mello tem dado, né? Justamente com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Educação, né? Sobre esse assunto, beleza? Bom, saúde, né? É o que não falta nos integrantes do Timaço da Gazeta, né, Guilherme? Com certeza. O Arne Oliveira tá com a saúde em dia? Tá top. Com certeza! Vamos lá, o Arne Oliveira, então, trazendo mais informações do CSA aqui no Canal Esportes. Fala, bom de bola! Um abraço para você que ligado agora, nesse momento, na nossa TV MAC, está ligado também na Rádio Gazeta Arapiraca. Ontem, na categoria Sub-20, deu o placar de 1-1. CSA marcou primeiro, né, cobrando o pênalti aos 5 minutos do segundo tempo, através do jogador Eric. Mas o CRB empatou no segundo tempo, numa jogada muito bonita, e terminou o placar final, ficando no 1-1. É bom que a gente explique o seguinte: havendo um empate no tempo normal, vai para o saldo de gols. Se tudo der placar também igual, né, quantidade de gols marcados for igual, aí vamos então para a disputa por pênalti, de acordo com o regulamento. Jogo domingo, também no Rei Pelé, mando de campo do CRB, torcida inverte, né, a posição, fica na cadeira a torcida do CRB, do lado da arquibancada, lado esquerdo, fica a torcida do CSA. É a norma, é a regra, é como tudo ficou definido. O novo técnico do CSA, categoria profissional, já deve estar em Maceió, né? Ontem, inclusive, o Marlon saiu para o aeroporto, disse que ia buscar uma pessoa da família, mas deixou, assim, vagamente transparecer que tinha algo do futebol também nessa ida dele até o aeroporto. Pode ser o novo técnico do CSA, que, segundo a assessoria de comunicação, deve ser anunciado até segunda-feira. Mas, segundo Alarcon Pacheco,
né? O técnico do CSA pode sair a qualquer momento, né? O seu nome, a sua divulgação, logo que o CSA contratar. Então, vamos ficar na expectativa, na espreita, como fala o português, a esse respeito com relação à divulgação do técnico do CSA. Tá falado? Um grande abraço para todos. Bom final de semana. Para quem está chegando agora, Rogério Corrêa, o novo técnico do CSA. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha então no card aí que o CSA divulgou nas redes sociais para confirmar a contratação do novo técnico. Tá aí no vídeo para você. CSA anunciando o novo técnico para a próxima temporada. Entrevista coletiva nesta sexta-feira, né? Convocação aí para a imprensa. E nós vamos trazer toda a repercussão, não é, dessa participação do Rogério Corrêa na próxima segunda-feira aqui no Canal Esportes. Não é isso, Guilherme? É isso, estaremos aqui. E você no domingo no Rei Pelé. Com certeza. E segunda-feira aqui. Para trazer os comentários também dessa decisão já com o campeão alagoano sub-20, né, Guilherme? A gente faz um geralzão. Para fazer um apanhado de tudo, né? Um geralzão, né? Muito bem. Guilherme, um abraço para você. Bom final de semana e bom trabalho. Vamos sextar, né? Sextar, rapaz. Agora dá um momento, né? Tá na hora, né? É uma pena que você não me acompanha naquela cervejinha. Não me acompanha não, né? Não, eu vou no refrigerante. Ah, no refrigerante, é? Aceita? Mas tem que ser refrigerante zero, né? Que você é um cara light, né? Mais ou menos. Então vamos embora pegar uma peixada ali. Eu pago. Vamos lá. Tchau.